Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos a Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja online e lar para você se conectar e pertencer. Estamos mais próximos do que você imagina. É só se conectar via celular ou computador. E aqui agora eu desejo que você se sinta confortável, sentado aí na cadeira, no sofá, na cama ou em pé, onde você está. Esse momento foi criado especialmente para você. Deus quer falar com você. Abra os seus olhos, abra os seus ouvidos e seu coração para ver Deus em ação. Eu vou compartilhar para você a parte 5 da série de mensagens da Palavra de Deus na carta que escreveu Jacobos, transformando provas em triunfo. Aqui agora, fica atento no significado. Quer realmente conhecer o poder da língua? Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 3, versículos de 1 a 12. Eu fico imaginando, certamente você conhece o poder terapêutico da palavra. Provavelmente você já viu coisas lindas acerca de pessoas que foram levantadas e curadas, refeitas e reanimadas por uma boa palavra. A boa palavra é como medicina, ela traz cura. Uma pessoa está abatida, triste, desanimada, aflita, sem sonhos, sem perspectivas, e de repente alguém chega com uma boa palavra, uma palavra oportuna, apropriada, e essa palavra é como bálsamo do céu. Traz um novo ânimo e um novo entusiasmo. Entretanto, nós somos testemunhas de pessoas, famílias e comunidades que são minadas e destruídas por palavras insensatas. Há palavras que ferem mais que uma espada afiada. Quer conhecer o poder da língua? Fique atento. A palavra de Deus, a Bíblia, revela um exemplo dramático a esse respeito. Saul estava louco, possesso de ódio por Davi, seu genro. Davi não apenas tinha sido escolhido por Teós em seu lugar, mas foi escolhido pelo povo como herói nacional. Ao ser ungido pelo profeta Samuel para ser rei sobre todo Israel, Davi começou a ter muitos problemas. Sua unção não levou ao trono, mas à escola do sofrimento e do quebrantamento. Em vez de Davi pisar os tapetes aveludados do palácio, pisou as areias esbraseantes do deserto. Em vez de Davi subir ao palco da fama sob as luzes da ribalta, precisou esconder-se nas cavernas. Em vez de Davi andar pelas ruas em um carro alegórico, sendo aplaudido pelas multidões em festa, ele precisa perambular pelo deserto, esconder-se nas cavernas e buscar refúgio até mesmo fora
do território de Israel para salvar sua vida da fúria de um rei louco. Em uma dessas andanças, fugindo de Saul, Davi chega à cidade de Nob, onde morava uma comunidade de sacerdotes. Davi e seus homens chegaram ali com fome. O sacerdote disse que não havia alimento para eles, senão o pão da proposição, aquele pão que era colocado na mesa da proposição todos os dias como símbolo do alimento espiritual. O sacerdote deu aquele pão para Davi. Este pegou a espada de Golias, que lá estava guardada, e saiu. Mas ali estava um homem que ouviu toda a conversa entre Davi e o sacerdote. Esse homem chamava-se Doeg, um aliado de Saul. Este homem, de forma irresponsável, inconsequente e demoníaca, foi ter com Saul e distorceu os fatos, escamoteou a verdade, delatando o sacerdote, como se este estivesse mancomunado com Davi em um plano de conspiração. Saul, envenenado pela mentira de Doeg, mandou chamar o sacerdote e responsabilizou-o por ter se ajuntado com Davi para traí-lo. O sacerdote tentou se defender, revelando a veracidade dos fatos, mas Saul, contaminado por uma palavra torcida, diabólica, falsa, tendenciosa de Doeg, resolveu destruir o sacerdote e toda a comunidade de sacerdotes da cidade de Nob. Saul deu uma ordem a seus homens para matar o sacerdote, bem como os outros 85 sacerdotes. Os homens de Saul recusaram-se a cumprir a ordem sana. Então Saul obrigou o próprio Doeg, o delator, a lançar-se contra os sacerdotes para matá-los. Doeg passou ao fio da espada os homens, as mulheres, as crianças de peito e até os animais. Relato bíblico de 1 Samuel, capítulo 22, versículo de 1 a 19. Foi uma chacina por causa de uma palavra mal colocada que delatara o sacerdote e alterara a notícia, dando uma conotação de traição e conspiração contra o rei Saul. Isso nos mostra como a língua pode ser instrumento de bênção ou destruição. Salomão, em Provérbios capítulo 6, versículos 6 a 19, elenca 6 pecados que Deus aborrece e um pecado que a alma de Deus abomina. Dos 7 pecados, 3 estão ligados ao pecado da língua. A língua mentirosa, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia calúnia ou contendas entre irmãos. Fique de olho nos pecados que Deus abomina. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina. Provérbios 6,16. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Provérbios 6,17. Coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal. Provérbios 6,18. Testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Provérbios 6,19. Salomão diz, registrado na Bíblia, e eu acredito. Os homens serão caluniadores, diz o apóstolo São Paulo em 2 Timóteo, capítulo 3,
versículo 3. A palavra grega diabolos significa caluniador, 2 Timóteo 3:3. O diabo é o padroeiro dos caluniadores e o senhor de todos eles. É o pecado de espalhar contendas, disseminar intrigas, jogar uma pessoa contra outra, destruir pontes de contato e cavar abismos nos relacionamentos. Esse é o pecado que Deus mais abomina. Um caluniador destrói o maior patrimônio que uma pessoa tem, seu nome. Quero que se lembre disso. E Jacobos chegou a dizer nessa carta que ninguém pode se dizer religioso sem primeiro refrear a língua. Tiago 1:27. Jacobos está dizendo que podemos ter um conhecimento colossal das Escrituras, a palavra de Deus, e ainda mais podemos ter um invejável cabedal teológico, mas se não dominarmos a nossa língua, a nossa religião é vã. Para Jacobos, ser um cristão verdadeiro não basta apenas a teologia ortodoxa, é preciso uma língua controlada. Eu continuo imaginando. Vou compartilhar aqui agora para você que está conectado ouvindo a palavra de Deus na carta de Jacobos. Vou compartilhar algumas coisas importantes em Tiago 3, versículos de 1 a 12. Jacobos diz que se você quer ser um líder, o mestre precisa tomar um grande cuidado. Tiago capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, mu adelphos, não vos torneis muito de vós mestres didáscalos, sabendo que havemos de receber maior juízo. Tiago capítulo 3, versículo 1. Não que seja ilegítimo aspirar à liderança, sobretudo se Deus lhe deu essa capacidade. Mas saiba de uma coisa, o mestre terá um juízo maior. Quanto mais conhecimento e experiência você tem, mais responsável você se torna diante de Deus e dos homens. O critério do juízo vai ser mais rigoroso. E Jacobos começa a colocar a questão da língua num aspecto muito interessante, que é a questão do tropeço. Tiago capítulo 3, versículo 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. A Bíblia diz, eu acredito, fica atento na carta de Jacobos, sua vida vai mudar em todos os níveis e sentidos. Obviamente, todos nós já falhamos, já tropeçamos em nossa própria língua. Quantas vezes já ficamos envergonhados de falar aquilo que não deveríamos ter falado, na hora em que não deveríamos ter falado, com a pessoa que não deveríamos ter falado, com a intensidade e o volume da voz que não deveríamos ter usado. Uma palavra falada é como uma seta lançada, não tem jeito de retorná-la. É como um saco de penas soltas do alto de uma montanha, não podemos mais recolhê-las. Guarde isso em sua mente. Jacobos diz que se você controla sua língua, você controla o seu corpo inteiro, você domina a sua vida. Nós tropeçamos e a Bíblia, a palavra de Deus, diz que é um laço para o homem, ou dizer
precipitadamente, pois além dos estragos provocados na vida de outros e na nossa própria vida, ainda vamos dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que proferimos. Pelas nossas palavras seremos inocentados ou pelas nossas palavras seremos condenados. E Jacobos enumera para nós algumas figuras importantes no trato dessa importantíssima matéria. Quero que fique conectado. A língua tem o poder de dirigir. Tiago capítulo 3, versículo 3. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Tiago 3:3. Observai igualmente os navios, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Tiago capítulo 3, versículo 4. Fique de olho na carta de Jacobos. Nós podemos conduzir uma multidão pela maneira como falamos, tanto para o bem, tanto para o mal. Martin Luther King foi um pastor batista cujo pai e avô tinham sido pastores. Sua liderança foi fundamental para o sucesso do movimento de igualdade de direitos civis entre negros e brancos nos Estados Unidos nos idos de 1960. Enquanto exercia seu ministério em Montgomery, Alabama, relacionou-se com um grupo de militantes dos direitos civis e tornou-se conhecido ao liderar um movimento contra a segregação racial nos ônibus da cidade. Em agosto de 1963, a campanha antirracista atingiu auge quando mais de 200 mil pessoas participaram de uma concentração diante do monumento de Lincoln, em Washington. Na ocasião, Luther King pronunciou o seu famoso discurso: "Eu tenho um sonho." Ele disse à multidão presente, bem como aos posteros: "Eu tenho um sonho de que um dia em meu país os meus filhos sejam julgados não pela cor de sua pele, mas pela dignidade de seu caráter." Em 1964, ano em que Martin Luther King ganhou o Prêmio Nobel da Paz, o governo americano sancionou a lei dos direitos civis favoráveis às minorias raciais. Martin Luther King foi assassinado por um atirador branco em Memphis, no Tennessee, em 4 de abril de 1968. Ele tombou como mártir da sua causa, mas deixou depois de si um país melhor, mais justo e mais humano. Mas a língua também pode induzir as pessoas à prática do mal. Adolf Hitler era um orador que eletrizava as massas e conduzia multidões inteiras à loucura e às práticas extremamente cruéis e desumanas. Adolf Hitler, usou sua oratória para levar a Alemanha à guerra. Suas ideias foram despejadas como ácido do inferno sobre a mente do povo alemão.
Até hoje ficamos perplexos e atordoados ao vermos filmes como O Holocausto, A Lista de Schindler e O Pianista. Esses filmes retratam a realidade crua e perversa da destruição em massa do povo judeu nos campos de concentração nazistas. A língua tem o poder de dirigir tanto para o bem como para o mal. E Jacobos usa duas figuras para mostrar o poder da língua, o freio e o leme. Tiago 3, versículo 3 e 4. Para que serve um cavalo indomável e selvagem? Um animal indócil não pode ser útil, antes é perigoso. Mas se você coloca freio nesse cavalo, você o conduz para onde você quer. Através do freio, a inclinação selvagem é subjugada e ele se torna dócil e útil. E Jacobos diz que a língua é do mesmo jeito. Se você consegue controlar a sua língua, vai conseguir dominar os seus impulsos, a sua natureza e canalizar toda a sua vida para um fim proveitoso. Consegue fazer isso? Quero saber sua resposta. E Jacobos usa ainda mais a figura do leme. Um navio transatlântico é dirigido para lá ou para cá, pelo timoneiro, por meio de um processo ou um pequeno leme. Imagine o que seria um navio sem o leme. Colocaria em risco a vida dos tripulantes, a vida dos passageiros e a carga que transporta. Isso seria um grande desastre. Sem leme, o navio seria um instrumento de morte, de naufrágio, de loucura. O leme, porém, pode conduzir esse grande transatlântico fugindo dos rochedos, das rochas submersas e pode transportar em paz e segurança os passageiros, os tripulantes e a carga que nele está. Quer saber o que Jacobos está dizendo? Se você não controlar a sua língua, será como o transatlântico, sem leme e sem direção. Se você não controlar a sua língua, vai se arrebentar dos rochedos. Se você não controlar a sua língua, vai se destruir e ainda mais vai destruir quem está perto de você. A língua tem o poder de dirigir para o bem ou mal, diz Jacobos. A língua tem o poder de destruir. Jacobos lança a mão de outras duas figuras, o fogo e o veneno. Tiago capítulo 3, versículos 5 a 8. Jacobos diz que uma fagulha pequena incendeia toda uma floresta. Você já parou para perceber que um incêndio de proporções tremendas pode ser causado por uma simples guimba de cigarro ou por um mero palito de fósforo? Aquela chama inicial é tão pequena que, se você der um sopro, ela se apaga. Mas o que adianta você soprar o fogo que se alastra por uma floresta? Aí não adianta mais. O fogo, depois que se agiganta e alastra
torna-se indomável e deixa atrás de si grande devastação. Assim é o poder da língua, onde um comentário maledicente se espalha, onde a boataria medra e onde a fofoca e a calúnia se infiltram como labaredas de fogo, vai se alastrando e provocando destruição. Assim como o fogo cresce, espalha, fere, destrói e provoca sofrimento, prejuízo e destruição, assim é o poder da língua, diz Jacobos. É do conhecimento geral, o que aconteceu no ano 64 depois de Cristo, na cidade de Roma. O imperador romano Nero, em sua insanidade, pôs fogo em Roma, assistindo o espetáculo horrendo das chamas, lambendo a cidade com fúria e a destruição do alto da torre de Mecenas. Dos 14 bairros de Roma, 10 foram devastados e destruídos pelas chamas. O que Jacobos está querendo nos alertar é que a língua tem um poder de fogo, o poder de destruir. Como o fogo destrói, a língua destrói. Agora, eu fico pensando, no final do século XIX, na cidade de Denver, Colorado, Estados Unidos, 4 repórteres aguardavam ansiosamente a chegada de um famoso político, um senador, que haveria de visitar a cidade. Os repórteres posicionaram-se para receber o dito senador, o homem de projeção no país. Entre mentes, para a frustração deles, o senador não chegou e eles ficaram tão decepcionados e desiludidos que resolveram ir para o Oxford Hotel e começaram a beber. Durante toda aquela noite, beberam em excesso. Depois de embriagados, eles resolveram escrever uma matéria para o jornal que pudesse chamar a atenção da população. De forma contundente, escreveram um artigo cuja manchete era: a China anuncia a derribada de suas multisseculares montanhas. A notícia chegou à China com uma bomba explosiva e provocou uma grande confusão. Os chineses reagiram furiosamente, abrigando um grande ódio pelos ocidentais. Os cristãos ocidentais que moravam na China passaram a ser perseguidos. Essa malfadada notícia provocou na China a sangrenta revolução dos boxers. Você sabia? Em maio de 1900, essa revolução se alastrou, provocando grandes tragédias e a perda de milhares de vidas. Foi preciso que os Estados Unidos, a Inglaterra, a Alemanha, a França e o Japão se unissem para defender os ocidentais. 19 mil soldados aliados capturaram Pequim no dia 14 de agosto de 1900, mas naquele mesmo dia 250 ocidentais foram assassinados naquela cidade,
Só um ano depois é que o Tratado de Paz foi assinado. Contudo, os chineses expulsaram os estrangeiros da China. Esse fato medonho, provocado por uma mentira, foi o combustível para inflamar o nacionalismo chinês, encarnado na Revolução Comunista de 1949. Aqueles 4 repórteres de Denver jamais poderiam imaginar que uma notícia inconsequente pudesse trazer transtornos, prejuízos e tragédias tão gigantescas, de proporções tão avassaladoras. Assim é o poder da língua, diz Jacobos. Muitas vezes você faz comentários acerca de uma pessoa ou de uma determinada situação em um tom jocoso, em tom de brincadeira, mas não podemos imaginar o que uma palavra irrefletida, mal colocada, pode provocar na vida de uma pessoa. Jacobos está nos alertando que a língua tem, de igual modo, o poder destruidor. Jacobos diz no versículo 6 do capítulo 3 que a língua é fogo. Ele, Jacobos, não diz que é como fogo, mas é fogo. Jacobos faz uma afirmação categórica. Ele, Jacobos, diz ainda mais que a língua é o mundo de iniquidade. A língua corrompe. Mais do que isso, a língua contamina, fermenta, joga uma pessoa contra a outra. Você sabe. Jacobos diz no capítulo 3, versículo 6, que a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como ela mesma é posta em chamas no inferno. A língua, não só leva à destruição, como será destruída. 3 coisas precisam ser destacadas no pensamento de Jacobos. Consegue imaginar, parar e pensar e refletir? Em primeiro lugar, a língua é perigosa. Ora, a língua é fogo e mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro e não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Tiago capítulo 3, versículo 6. A língua é mundo de iniquidade, ela é fogo, ela coloca em destruição toda a carreira da vida humana. Em segundo lugar, a língua é indomável. Tiago capítulo 3, versículo 7. Pois toda a espécie de feras, de aves, de répteis e seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. O homem, com o seu gênio, consegue domar os animais do campo, os répteis, os voláteis e os animais aquáticos. O homem doma todas as criaturas do ar, da terra, do mar. Porém, o homem não consegue domar a própria língua. Se o homem conseguisse domar sua língua, diz Jacobos, então ele seria um perfeito varão. O apóstolo Paulo diz que antes de abrirmos a boca, precisamos avaliar se a nossa palavra é verdadeira, amorosa, boa e edificante. Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe.
e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça charis aos que ouvem. A Bíblia diz: eu acredito. O que Jacobos está dizendo é que a língua é indomável. Às vezes nós conseguimos dominar o universículo, mas não conseguimos dominar nossa língua. Benjamin Franklin costumava dizer que o animal mais terrível do mundo tem a sua toca atrás dos dentes. E Jacobos diz que esse animal indomável e venenoso é a língua. Esse animal feroz e venenoso é pior que um escorpião, pior que uma jararaca peçonhenta. A picada de um escorpião ou de uma cobra pode ser tratada, mas muitas vezes o veneno da língua é incurável. Em terceiro lugar, a língua é incoerente. Tiago, capítulo 3, versículo 9 e 10. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Tiago 3, versículo 9. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Tiago, capítulo 3, versículo 10. Fique de olho na carta de Jacobos. Você vai se sentir bem e passar por uma transformação. Você não pode encontrar em uma fonte de água salgada e água doce. Você não pode colher figos de um espinheiro, nem espinhos de uma figueira. Mas você pode falar coisas boas e coisas más com a mesma língua. E Jacobos está enfatizando o mesmo que Jesus Cristo aos Teós disse, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o seu coração é mau, a palavra que vai sair da sua boca é má. Ouça agora a incoerência da língua. A incoerência da língua está no fato de que, com ela, você bendiz a Deus e ainda mais amaldiçoa a seu irmão criado à imagem e semelhança de Teós. A mesma língua que usamos para falar dos outros é a mesma língua que usamos para louvar a Deus no culto. A mesma língua que usamos para glorificar ao Kyrios, Jesus Cristo e os Theosote com nossos cânticos e orações, usamos para ferir de morte uma pessoa criada à imagem de Teós. A língua não apenas é incoerente, mas contraditória. A língua tem o poder de deleitar. Tiago, capítulo 3, versículo 11 e versículo 12. Assim pode a fonte jorrar do mesmo lugar, o que é doce e o que é amargoso. Tiago 3,11. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Tiago 3, versículo 12. E Jacobos disse que a língua tem o poder de dirigir e citou dois exemplos, o freio e o leme. Jacobos ainda disse que a língua tem o poder de destruir e exemplificou com o fogo e o veneno. Mas agora Jacobos fala que a língua tem o poder
de deleitar. E citou mais dois exemplos, uma fonte e uma árvore. Na Palestina, região árida e seca, quando se fala em fonte, fala-se de um lugar muitíssimo precioso. A fonte é o lugar onde os sedentos, os cansados chegam e encontram alento, vida, força, ânimo e coragem para prosseguirem a caminhada da vida. A palavra de Deus, a Bíblia, fala de Agar, perambulando no deserto com seu filho Ismael. A água acabou, a sede implacável a dominou e o desespero tomou conta dela e do seu filho. Sem esperança, sentou-se longe do seu filho para chorar, pois não tinha coragem de vê-lo morrer na ânsia da sede implacável. Mas do céu, o anjo de Deus lhe falou. Uma fonte começou a jorrar água perto de Ismael, a esperança brotou em sua alma. A vida floresceu em seu peito e o futuro sorriu para ela. Assim é uma boa palavra, traz alento em meio ao cansaço. Assim é uma boa palavra, traz esperança em meio ao desespero. Assim é uma boa palavra, traz vida no portal da morte. Que bênção você pode usar sua língua como uma fonte de refrigério para as pessoas, para abençoá-las, encorajá-las e consolá-las. Como é preciso trazer uma boa palavra animadora e restauradora para a alma aflita. A principal marca do cristão maduro e espiritual é ser parecido com Jesus Cristo, Theosote, o varão perfeito. Uma das principais características de Jesus Cristo, Theosote, era que sempre que uma pessoa chegava aflita perto dele, saía animada, restaurada, com novo entusiasmo pela vida. Quando as pessoas chegam perto de você, elas saem mais animadas, encantadas com a vida. Quando as pessoas chegam perto de você, elas saem cheias de entusiasmo, dizendo que valeu a pena conversar com você. Você tem sido uma fonte de vida para as pessoas, sua família, a igreja são abençoados pelas suas palavras, seus colegas de escola e de trabalho são encorajados com a maneira de você falar. E Jacobos compara a língua com uma árvore e seu fruto. A árvore fala de fruto, e fruto é alimento. Fruto renova as energias, a força, a saúde e dá capacidade para viver. Nós podemos alimentar as pessoas com uma boa palavra, uma palavra vinda da parte de Deus, a Bíblia. Nós podemos alimentar as pessoas com a palavra de consolo. Fruto fala de um sabor especial. Nós podemos dar sabor à vida das pessoas pela maneira como nos comunicamos. É importante comunicar em todo lugar, sentido a palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia é a regra de comunicação em todos os sentidos da vida do cristão verdadeiro. Gostou do conteúdo e significado do capítulo 3, versículo 1 a 12 da carta de Jacobos? Se sente agora preparado a entregar a sua alma, a sua vida a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, no momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino selado e muitos benefícios advirão. Venha, venha, venha rapidamente para Cristo Jesus enquanto você respira o ar
da graça de Deus.